O Bolsonaro, pessoal, ele deu agora para ficar fazendo charadinhas com o gado, idiotizando ainda mais os seus apoiadores. E sim, isso é possível. E ele tá fazendo tudo isso porque ele tá completamente cercado, ele praticamente não pode falar mais nada porque ele vai ser preso. Tanto que nós vimos nesses últimos dias toda a mobilização do TSE e do Alexandre de Moraes. O problema é que essa situação gerada pelo Bolsonaro coloca em risco a segurança do Lula e de todos aqueles que estão ou estarão na cerimônia de posse. Eu quero que você coloque nos comentários se você teme pela segurança do Lula, se você acha que é possível os bolsonaristas ficarem ainda mais idiotizados. Eu acho que sim. E você? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e também esses manifestantes golpistas e, claro, se inscreva no canal. E o que o Bolsonaro ele está fazendo nesse processo de idiotização do gado? Porque sim, pessoal, o gado ele é capaz de ficar ainda mais idiota, porque ele está num processo de fanatização. E o pior, ele está num processo de tornar o movimento bolsonarista cada vez mais religioso. E quanto mais religioso, menos físico, mais metafísico, mais interpretativo, e isso tudo começa a tomar um ar muito perigoso. Porque o Bolsonaro, ele agora está usando as redes sociais dele, você pode entrar qualquer rede social bolsonarista, você vai ver que ele está postando só fotos. Somente fotos, ele não posta mais texto. Então ele posta foto como essa daí com a filha dele jogando xadrez, aí ele posta foto comendo, mexendo no celular. Tudo isso para ser interpretado pelo gado bolsonarista como recados secretos. É o chamado apito de cachorro, que é uma expressão na política que um político ele faz uma postagem, solta um recado e somente um determinado grupo de pessoas bolsonaristas ou de pessoas que entendem aquele recado conseguem entender. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. E todas essas postagens do Bolsonaro acabam tendo aí como interpretação que as Forças Armadas vão impedir a posse do Lula no dia 1º de janeiro de 2023, o que não vai acontecer. Então o Bolsonaro posta foto a uma super corrida para iniciar a interpretação daquela postagem do Bolsonaro. E ele está fazendo isso, pessoal, porque ele percebeu que a batata dele estava assando nas redes sociais. Porque depois da derrota para o Lula, você viu que o Bolsonaro ficou muitos dias sem fazer nenhum tipo de postagem ou declaração. E o que acabou acontecendo? Houve uma queda de 96% nas interações e menções de Bolsonaro nas redes sociais, que é o principal ambiente de propagação, difusão e de existência do bolsonarismo. Sem as redes sociais, os apoiadores de Bolsonaro e o bolsonarismo não existem. Só que o Bolsonaro ele perdeu essas interações não porque ele deixou de ser relevante, porque ele ainda é o presidente da República, mas porque ele deixou de gerar conteúdo. Só que como o Bolsonaro ele não pode fazer nenhum tipo de mensagem de texto, porque pode ser vista como uma mensagem para incitar os seus manifestantes, ou os manifestantes podem ficar frustrados, se desmobilizarem, o que ele faz? Ele começa a postar as fotos, as imagens, mas é só isso que ele está querendo fazer. Ele está voltando a publicar algum tipo de conteúdo porque ele está com medo, pessoal. Nós vimos e eu já fiz vídeo, link aqui no card, explicando a situação que o Bolsonaro ele está se borrando de medo. O Carlos Portinho, que é o líder do governo no Senado, falou ontem que após a operação do Alexandre de Moraes, que prendeu 2 deputados bolsonaristas, o Bolsonaro tem certeza que ele vai ser preso. Tanto que ele já até pediu ao Alexandre de Moraes, ao Valdemar Costa Neto, que o boy dê uma assistência financeira para a Michelle. Porque como que ela vai ficar, né, desamparada, vai ter corte das aposentadorias, Bolsonaro vai ficar sem dinheiro, porque ele está desesperado. É só nisso que ele pensa. Só que esse medo do Bolsonaro tem levado o próprio presidente à insanidade e ele está puxando todos os outros apoiadores bolsonaristas também para a insanidade, porque essas postagens do Bolsonaro, elas são alimento para a insanidade do gado bolsonarista. E o pior é que ele não pode ser punido por isso, porque ele só está postando uma imagem. A interpretação fica a cargo de qualquer um. Então ele usa as imagens, mantém o gado engajado, se blinda de qualquer tipo de punição que possa vir por conta dessas postagens e fica alimentando a insanidade do gado, que vocês viram tem ficado cada vez mais alucinado. E nós falamos que alguma coisa iria acontecer, porque houve uma escalada. O gado começou a rezar para muro de quartel, depois começou a rezar, cantar hino nacional para pneu de trator. Cantar hino nacional também para robô Transformer. Depois foi uma senhora bolsonarista agredida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nós falamos, vai acontecer alguma coisa. E no início dessa semana, toda aquela manifestação bolsonarista de banditismo criminosa em Brasília e mais pessoas serão punidas. Dentre eles, Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele não precisa, nem ao menos,
ser punido por conta desses episódios. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que o Bolsonaro ele precisa ser punido? E se inscreva no canal, que é muito importante a sua inscrição. O Bolsonaro, pessoal, ele pode ser punido por duas coisas que estão ocorrendo. A primeira delas, ele pode ser acionado criminalmente por ele não ter assinado o decreto que legaliza os jogos de azar no Brasil. Porque essa lei já foi sancionada pelo Michel Temer e o Bolsonaro deveria ter assinado esse decreto. Só que ele não colocou a assinatura, ele propositalmente perdeu a data limite. Então isso pode ser visto como omissão, ele pode ser acionado criminalmente por isso. E agora um fato mais recente é que o Bolsonaro ele sonegou, ocultou, teve lá uma ilegalidade, uma questão irregular com uma empresa que prestou serviços para ele na campanha dele, agora em 2022. O valor é pequeno, é de 56 mil reais, pouco mais de 50 mil reais. Aí você vai falar assim, bom, e ele pode ficar inelegível por conta dessa situação. Aí você fala o seguinte, olha, mas peraí, são coisinhas tão pequenas e Bolsonaro vai ser punido por isso? Olha, a gente sabe que o Collor caiu por conta de um Fiat Elba e a Dilma caiu por pedalada fiscal. Então, se quiserem, o álibi já existe. Já temos aqui a prerrogativa, ó, dá pra punir Bolsonaro por conta disso, disso e daquilo. Nós temos. Ah, mas é um negócio muito simples. Não interessa. Não interessa. Se quiserem prender Bolsonaro, há a possibilidade. Tá aí. Isso precisa ser feito. Porque nós estamos, pessoal, e aí eu coloco aqui um temor com relação à segurança de Lula. Lula está em risco na posse. Inclusive, a equipe de transição já foi alertada pelos Estados Unidos sobre o risco de mobilizações e mobilizações físicas no dia 1º de janeiro de 2023. Ontem saiu todo o cronograma, faremos a cobertura da posse do Lula aqui no canal, então fiquem espertos, fiquem ligados, porque faremos isso ao vivo aqui em live, então ative as notificações. Há um risco para o Lula, nós vimos o que aconteceu em Brasília. Então a equipe de posse, a equipe que está organizando a cerimônia de posse, precisa ficar atenta, inclusive com pessoas infiltradas do próprio Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Porque existe sim esse temor com relação ao GSI vazando informações para os manifestantes bolsonaristas. Também expliquei isso tudo, o temor do Lula. Link aqui no card para que você tenha mais informações sobre isso. Então se você está pensando em ir à posse do Lula, eu acredito que muitas pessoas aqui no canal acabem comparecendo, tome cuidado. Vai haver uma segurança reforçada, mas tome cuidado, porque esses bolsonaristas eles estão fanatizados e estão muito engajados. Eu acredito que vai haver, com o passar do tempo, uma perda natural da mobilização do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro ele já não vai ser mais o presidente, toda essa situação mais inflamada com relação aos bolsonaristas tá rolando porque tá ainda no clima do segundo turno da posse do Lula, mas a partir de 2023, quando o cotidiano começar a se impor, o dia a dia, as tarefas e toda a situação convencional do futuro governo Lula, os movimentos bolsonaristas vão acabar sendo dissipados, inclusive pelo surgimento de novas lideranças. E é por esse motivo que eu acredito que o Flávio Bolsonaro, naquele objetivo dele, como eu já falei, link aqui no card, está errando. Haverá uma desmobilização natural do bolsonarismo. E é por isso que Bolsonaro quer evitar essa desmobilização o quanto antes. Mas, Bolsonaro, da prisão você não vai escapar.